Nós vamos agradecendo aos mentores que com certeza já estão aqui, nos amparando, nos inspirando, para que possamos, com boa vontade, tentar transmitir algumas impressões acerca de um assunto crítico. Este assunto entre nós, seres humanos encarnados nesta terra, nesta bendita terra, o planeta Terra. Com certeza, nós já sabemos que estamos passando por dificuldades. No planeta todo existem coisas positivas e coisas negativas. Nós estamos passando por muitos momentos tumultuosos que nos deixam inseguros, nos deixam ansiosos, temerosos até. Quem pode afirmar que a educação num todo, no geral, está perfeita aos alunos? Ela não está. Quem pode dizer que o sistema de saúde cuida e resolve os casos de enfermidade aos doentes? Também não resolve. O que pode se dizer e esperar da segurança, do transporte, da distribuição de empregos, da renda, da distribuição de alimentos? Em todos os setores mencionados ou não, nós temos coisas boas e coisas não tão boas, positivas e negativas. Agora, refletindo sobre estas coisas, nós recordamos algo bem simples. No momento em que estamos bem de saúde, bem alimentados, em nosso lar, com a família, estamos alegres, está tudo bem. Porém, quando nos alcança a dor, ou a enfermidade, ou somos contrariados de alguma forma, ficamos irritados e ficamos até doentes. Ou não ficamos? Com certeza. Nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de doença e de cura. Ou seja, do comportamento do ser humano. Nas relações familiares, nas relações sociais, de como nos conduzimos no dia a dia. Quando não há equilíbrio, então há a sua negação, ao desequilíbrio. Para um corpo saudável, como é que ele está? Como é que ele está saudável, o corpo, nosso corpo de carne? Tem que ter uma alimentação saudável, natural, de preferência sem conservantes, sem agrotóxicos, sem aditivos, sem corantes. Tem que ter uma postura corporal adequada quando nos sentamos, quando nos conduzimos. Temos que ter um sono relaxante, exercícios físicos. Isso é que os médicos dizem e que nós estamos cansados de saber. Agora, para um espírito saudável, o que sugerimos? Porque o corpo vem depois do espírito. O essencial é o espírito. Para o espírito saudável, sugerimos o quê? Como? Isto mesmo. Uma das coisas é a oração. Mas a resposta ainda vai vir. E foi por intermédio de um anjo que encarnou como mulher em Nazaré, na Palestina, tendo como pais Eli e Ana, é que a resposta chegou ao mundo. É isso mesmo. Através da menina mais encantadora e sublime que surgiu naquelas paragens, onde a intriga e a inveja se espalhavam. O mundo já não era mais o mesmo. Quando ela estava para vir, a natureza estava festejando.
As flores eram mais perfumadas, os animais mais espertos, as cabras davam mais leite, o trigo era mais dourado, as frutas mais saborosas, graúdas. Então a natureza festejava, a espiritualidade festejava e trazia tudo isso de bom para nós. Todos sentiam naquela época, praticamente naquele lugar e nas suas redondezas, esta diferença e não sabiam explicar. Mas os estudiosos das escrituras sagradas sabiam que estava previsto já vir um Messias. Mas para vir um Messias, ainda viria a sua mãe. E era isso que estava acontecendo. Essa promessa, profetizada há há centenas de anos atrás, antes, por Isaías, Miqueias, entre outros, estava se realizando, enfim. E o que aconteceu? Aconteceu que essa menina, nascendo daqueles pais humildes, fervorosos, religiosos, ela era de uma beleza angelical. E o povo do templo, os sacerdotes, sabendo de tudo isto, foram a visitar. E ao visitá-la, para ter certeza do que estava acontecendo, porque até em sonhos eles foram avisados de que ela estava para nascer. Mas quando ela já tinha 7, 8 anos de idade, os sacerdotes, aquele mais íntegro, mais honesto, vamos dizer assim, foram visitar Maria de Nazaré. Queriam saber como é que ela se conduzia, o que é que ela tinha a dizer naquela época ainda, com 7 anos de idade. E eles se assombraram quando ela trouxe toda a sabedoria divina, com 7 anos de idade. Eles não estavam acreditando no que estavam ouvindo. Uma menina de 7 anos dizendo das leis de Deus. E eu peço permissão para vocês para ler neste livro onde pesquisei o que é que ela disse a eles. Algumas frases aqui. Todos os homens já conhecem os caminhos de Deus, mas preferem passar por estradas mais largas, onde o conforto ilusório oferece o céu da terra, que é passageiro. Eu desejaria saber de ti, quem te deu estas barbas respeitáveis? É ela, Maria de Nazaré, com 7 anos de idade, falando para o sacerdote. Quem te deu estas barbas respeitáveis e estes cabelos que encantam a todos? Pelo trato que não fica esquecido? De onde veio o algodão e o linho do traje apurado que vestes? Esse cajado que ostentas em tuas mãos, benfeitoras? Quem te deu? E de onde veio o material dos pergaminhos sagrados que não se apartam da tua bolsa? Onde o couro foi fornecido pelo animal? De onde vieram as sandálias que agasalham os teus pés para as grandes caminhadas? E o alimento abundante em tua casa? Quem fez os pássaros que cantam na praça do templo e na floresta? Quem fornece remédio para os males dos homens? E de onde vem a inteligência dos sábios? Aí ela mesma respondeu: sei que podes responder imediatamente e conforto o meu coração se a tua resposta for a mesma que a vou dar. Tudo vem de Deus. Se assim é, por que não sacrificar alguma coisa em favor das leis desse Deus, que redunda em felicidade para todos nós?
Se alguns estão dormindo, que ande quem está acordado, porque uma viagem longa se apoia nos primeiros passos, e o Senhor que está nos céus espera quem dê esses passos, para que a verdade seja sustentada e garantida por Ele. Entre outras coisas, ela disse isso. O tempo passou, possivelmente esse sacerdote desencarnou, e esqueceram-na, mesmo ela estando no templo, mesmo ela depois casando-se com José. O orgulho e a vaidade e o egoísmo do ser humano não aceitaram que Jesus estava nascendo. Quando Jesus nasceu, achavam que ele não era o Messias. Por quê? Porque eles já diziam, de Nazaré, o que pode vir? Que era uma cidadezinha muito pequena, um vilarejo, vamos dizer assim. Mas acontece que ele veio. E ele veio. E através dos evangelhos nós sabemos de tudo o que ele fez. Vejam só, aos 12 anos de idade ele esteve no templo e assombrou os sacerdotes, dando respostas similares a que a mãe dele dera para os sacerdotes, falando do orgulho, da vaidade e do egoísmo do ser humano. Como isso ainda está arraigado a nós, sofremos. Quando ele estava para nascer, todo um cortejo de criaturas angelicais acompanhavam a vinda de Jesus durante a sua redução vibratória. Vocês já ouviram falar que ele demorou aproximadamente 1000 anos terrestres para sair do local onde ele estava para encarnar? Se não ouviram, estou dizendo. Aproximadamente 1000 anos, imaginem o que é 1000 anos terrestres para um ser angelical, um anjo que está nas paragens que nós não temos nem ideia. Ele precisou reduzir a sua vibração. É como se tentássemos pegar o sol, a luz do sol, e colocar num vaso de barro. É muito difícil. Ele tem que ir se acostumando, né? E reduzindo, passar por vários estágios, até que ele encarnou. E quando ele encarnou, a vida dele foi só de bênçãos. Quando ele curava, ele dizia, vá e não peques mais. E isso quer dizer o quê? A nossa reforma íntima, não é mesmo? Se eu sei que eu estou doente, eu sou curado, nós mesmos vamos ao médico, o médico fala, essa sua tosse não é boa, você tem que tomar esse remédio, mas eu continuo fumando. O remédio vai fazer efeito? Não vai fazer efeito, não é? Então eu preciso me reformar, me transformar, modificar os meus hábitos, modificar o meu modo de pensar, o meu modo de falar e o meu modo de agir, porque senão não há reforma. E falando em reforma, eu tenho intenção de cantar uma música, já que ele me concedeu essa possibilidade. Essa música se chama Plástica Espiritual. Não sei se vocês conhecem. Todos nós temos muitos defeitos e vícios, e combatê-los exige sacrifícios. Pelo amor ou pela dor, toda lição é chamamento à benção da transformação. A riqueza das almas elevadas traz a beleza das virtudes sublimadas, nobre tesouro que o tempo não dilui, pois é conquista da alma que o possui.
A fonte encontra muito empeço no caminho. A rosa dá perfume, tem também espinho. Com fé trabalhe a reforma interior. Por você, por Jesus e por amor. Se para tudo hoje em dia tem receita, plástica, espiritual é perfeita. Se para tudo hoje em dia tem receita, plástica, espiritual é perfeita. Trate da voz com o exercício da oração. Passe nos olhos o brilho da simpatia. Nas atitudes passe o creme do perdão. 70 vezes 7 usa evangelioterapia. Nutra seus lábios com o creme da verdade. Nas mãos espalhe o óleo da caridade. A todo instante não tem contraindicação. Hidrate bem de amor seu próprio coração. A humanidade precisa recuperar a autoestima de forma mais consciente. Adote agora para tudo transformar o regime das virtudes permanentes. Só mesmo a alma é eterna e imortal. Faça já a plástica espiritual. Só mesmo a alma é eterna e imortal. Faça já a plástica espiritual. Com fé trabalhe a reforma interior. Por você, por Jesus e por amor. Com fé trabalhe a reforma interior. Por você, por Jesus e por amor. Por você, por Jesus e por amor. Por você, por Jesus e por amor. Quando Jesus curava, ele sempre dizia: vai e não peques mais. Ele queria dizer justamente isso, que nós devemos nos reformar. O que acontece no nosso dia a dia? Às vezes, no nosso trato com as pessoas, com os nossos parentes, nós estamos sempre cheios de razão. Porém, da forma em que nós nos comunicamos, às vezes não é perfeita. A comunicação, às vezes, ela é violenta. Eu falo, mas como a comunicação pode ser violenta? Violenta desta forma. Para mim, eu entendo. Para mim está bom, mas para o outro não. Ela entende de forma equivocada. Ela entende que está sendo ofendida. Por quê? Porque ela pensa diferente de mim. Todos nós somos individualidades. Imaginem uma situação. Um pai e o filhinho. E o pai fala para o filho: você errou. Peça perdão. Me perdoe, pai. Você não está pedindo perdão direito. Peça direito. Me perdoe, pai. Está perdoado. Ou seja, ele não tinha pedido perdão antes? Tinha. Por que eu tenho que humilhar a criatura? Ela fez por medo. Ela fez por vergonha. Fez por pressão. Quando o ser humano age dessa forma, ela não se comunica bem. Imaginem uma situação. Uma senhora, uma vez ouvindo alguém falar que ninguém pode fazer nada por medo ou vergonha. Ninguém é obrigado a fazer nada. Nós temos o livre-arbítrio, não temos? Nós tendo o livre-arbítrio, podemos fazer o que quiser, só que causa e efeito. O que plantamos, colhemos. Bom, então ela retrucou, ela falou, não, tem coisas que a gente é obrigado a fazer. Como obrigado a fazer? Tem coisas que eu sou obrigado a fazer. A senhora, eu mesmo. Por exemplo, saindo dessa palestra, eu vou para casa e sou obrigado a cozinhar. E eu detesto cozinhar. Há 20 anos que eu cozinho para a minha família. Eu não gosto de cozinhar.
Então, ela falou. Depois, no final da palestra, falou: eu vou tomar uma atitude, eu vou falar que eu não quero mais cozinhar. Muito bem. Ela foi para casa e fez aquilo. Um tempo depois, ela encontrou o palestrante e o palestrante ficou curioso. E o que aconteceu quando a senhora disse que não ia mais cozinhar, né? Os filhos estavam em volta dela. Ela deu risada e o filho falou assim: então, quando ela falou que não queria mais cozinhar, nós falamos: graças a Deus. Por quê? Porque a comida não estava saborosa. Ela fazia com má vontade. E ela reclamava o tempo todo. Então veja só, eles não diziam que não queriam que ela cozinhe, que a comida não estava boa. E ela se sentiu obrigada em cozinhar. Havia o quê? Falta de comunicação. Ou não? Falta de comunicação. Uma senhora uma vez chegou para o marido e falou: querido, você está trabalhando demais. Passe menos tempo trabalhando. O que vocês esperam que aconteceu? Que ele foi para casa? Não, ele se inscreveu num jogo de truco, ou de golfe, ou de basquete, sei lá, ou de tênis. Ou seja, ela não disse o que ela queria. Concorda? Ele entendeu isso. Eu estou trabalhando demais, então eu vou me divertir. Vou trabalhar menos e vou para o jogo, né? Ela queria que ele passasse mais tempo com a família, mas ela não disse isso. Então a nossa comunicação é falha. Nós precisamos prestar atenção na nossa comunicação. E falando em comunicação, vocês já repararam que no Evangelho de Jesus, quando ele falava uma coisa, há 2000 anos ele falou e vale até hoje. Então a comunicação dele é a comunicação mais pura e perfeita que existe. As bem-aventuranças, não é? As bem-aventuranças. Alguém já ouviu falar em Eurípides Barçanufo? Eurípides Barçanufo, muito bem. Quando ele ainda não era espírita, mas era um espírito preparado para ser, né? Não é? Nada é por acaso. E ele, da Igreja Católica, ele tinha as dúvidas que o padre, o bispo, seja lá quem for com quem ele trabalhava, não soube responder, que eram mistérios de Deus. Quando ele foi perguntar sobre as bem-aventuranças, o que aconteceu? Como um mistério. Como é que uma pessoa morre, né? Pobre, tal, e vai ser bem-aventurado, se ele sofreu o tempo todo? Não há lógica nisso, não é? O próprio criminoso, o próprio que sofreu um crime, seja lá quem for, o ser humano está encarnado, depois que ele morre, é bem-aventurado. Não, é mistério de Deus. Não é mistério de Deus. Veja só, quando então ele pediu, quando ele foi lá junto com o tio dele, num centro, em outra cidade, e pediu para João Evangelista responder essa pergunta, não é? Veio quem? Veio um agricultor, um homem praticamente analfabeto, por intermédio dele, que era médium, e deu a resposta. E qual foi a resposta? A resposta foi que nós estamos evoluindo em encarnações, e nós vamos ser bem-aventurados conforme o nosso proceder. Certo? Conforme o nosso proceder, porque senão nós vamos voltar todas as vezes para tentar reparar o erro. Então veja só, qual é a cura do espírito? A cura do espírito está em nosso proceder, em nosso falar, em nosso pensar. E não há outro meio. Nós temos que nos conscientizarmos. O mundo nos quer da forma que ele quer, que o mundo quer, não é? Que a gente compre isto, que a gente faça aquilo, para ser mais bonito, para ser mais magro, para ser mais cabelo bem arrumado. O mundo quer isto, mas não resolve. Por quê? Porque você se sente bem naquela hora, e o resto? E daí para frente, não é? Então o mundo sempre incentiva coisas muito passageiras. Por quê? Porque diz respeito só à matéria, só ao corpo.
E Jesus veio ensinar o quê? Uma coisa que ninguém tira de nós, que é os tesouros da alma, os tesouros do Espírito, que é a comunicação, é a forma de pensar, a forma de falar e a forma de agir. Se vocês prestarem atenção nos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, lá tem uma pequena parte da vida de Jesus. Porém, existem as cartas, as epístolas, as famosas epístolas de Paulo, de João, de Tiago, de Pedro. E estas epístolas dizem de como o homem também deve proceder, de como o ser humano deve agir. Então, por isso que é necessário nós pararmos para pensar, nós termos tempo mais reservado às coisas do Espírito. Quando Jesus estava entre nós, e ele ia se afastar depois de uma longa palestra, de um longo trabalho, de caminhadas e palestras e pregações, ele sempre se retirava. E os apóstolos perguntaram para ele: mestre, por que você se retira? Por que você ora tanto? E ele disse: para me religar com o Pai. Mas você é o Filho de Deus. Exatamente. Para eu estar junto a Ele, para Ele me inspirar, para o meu coração não cair em tentação. Não é? Veja só, quando ele estava lá no Horto das Oliveiras, que ele já sabia que ia ser preso, ele não viu os apóstolos dormindo enquanto ele orava. E ele disse aquela frase, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E Pedro foi tentado. Quando os soldados vieram, ele até pegou a espada e cortou a orelha do soldado, não foi isso? Ele ficou tentado. Por quê? Porque ele dormiu. Não é? Ele não se ligou. Então veja só, se nós nos prepararmos, nós fazemos lista do quê? De viagem, não fazemos lista de viagem? Quando a gente vai viajar, a gente prepara a mala, prepara bagagem, prepara alimento, prepara tudo, a gente já pensa para onde vai, o que vai levar, o que não vai. Então, quando eu vou trabalhar, a mesma coisa, eu levo documento, levo um lenço, papel higiênico, eu sempre levo no bolso, né? Minha mãe me ensinou isso. Pente eu não levo mais, né? Não precisa. Mas caneta, papel, sempre tenho. Agora, eu estou me preparando, por quê? Porque eu sei como eu vou me conduzir, né? Eu vou ao trabalho. Se eu estou me preparando dessa forma material, eu tenho que me preparar espiritualmente. A oração serve para quê? Para quando nós vamos dormir, como a senhora disse, orar. Quando eu vou dormir, eu tenho que agradecer o dia, não tenho? Eu tenho que me ligar. Eu posso me ligar a Jesus, a Deus, a Nossa Senhora, ao meu anjo da guarda, não importa. Eu tenho que me ligar com alguém que eu tenho afinidade. Porque nós sabemos que se você se ligar, se nós nos ligarmos a Ele, eles estarão perto de nós. Porque o telefone sempre toca. Você está ligado a Ele, é você que está ligando, né? Porque eles estão sempre esperando o telefone tocar lá. Eles estão sempre apostos. Eles nunca descuidam de nós, mas nós temos que estar ligados a Ele. Então, essa é a forma em que Jesus, a própria Maria, quando menina, hein? Jesus e os apóstolos enfatizam esse proceder. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade, abençoa o nosso
Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Falando em Evangelho, cada um, antes de reencarnar, deve ter prometido alguma coisa lá no plano espiritual. Porque isso praticamente é um sistema, né? Nós temos que saber o que é que nós estamos prometendo vir aqui fazer. Se nós solicitarmos ao nosso anjo de guarda, isso não vai acontecer na primeira vez. Você tem que falar de coração, você tem que falar honestamente. Orar a Ele, para que te inspire na tua encarnação. Para que Ele te inspire no que você tem que fazer. E as intuições virão. Se você acreditar piamente que a intuição vem, que Ele está perto de você, você vai conseguir se conduzir de uma forma mais coerente com a sua vida, com a vida que Jesus nos ensinou. Mas para isso precisa esforço. O mundo faz com que nós nem pensemos de como estamos agindo e pensando e falando, não é mesmo? Por quê? Porque o mundo quer isso mesmo. O mundo faz isso e nós fazemos isso, porque nós fazemos parte do mundo. Agora, se nós tivermos um tempo para o trabalho, tivermos um tempo para descansar, tivermos um tempo para estudar, tivermos um tempo para nos dedicarmos à família, à oração, à leitura. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu gostaria que levantassem a mão. Quem lê um livro por ano, pelo menos? Um livro, seja qual for. Um livro por ano. Muito bem. Quem lê 2 livros por ano? Olha que beleza. Quem lê mais de 2 livros por ano? Eu também, eu gosto de ler. E eu só vim gostar de ler depois que eu entrei na doutrina espírita, que já faz alguns anos, desde 99. Eu tive contato com a doutrina espírita quando solteiro, quando fazia faculdade. Mas aí, sabe que a ficha ainda não tinha caído, né? Fiquei 2, 3 anos e tal, e eu não gostava, eu sempre fui ruim para ler. Quem aqui conhece um livro chamado Memórias, como que é? Memórias de um Sargento de Milícias? Alguns conhecem, né? Eu nunca cheguei a ler aquele livro até o fim. Eu parei no meio e enganei a professora. Olha só. Então, veja só, eu não gostava de ler. Mas a partir que eu tive contato com a doutrina espírita e comecei a ter gosto de querer saber, né? Eu tive o quê? Curiosidade. Como que é isso? Como não é isso? Quem assistiu, pelo menos, na época, bom, aqui bem poucos, na época, em 71, o Pinga Fogo, era um programa que tinha na TV Cultura, na TV Tupi, né? Tupi, não Cultura. O Pinga Fogo com o Chico Xavier. E tem em DVD também, né? Então, naquela época eu tinha o quê? 13 anos. E eu assisti, porque o Brasil todo assistiu, acho que é muita parte do mundo. E aquilo vai trazendo curiosidades, não vai trazendo? Quem é esse cara? Do que ele está falando? Então vai. E a gente vai. Então, isso me fez também
a ter curiosidade com a doutrina. E, metodicamente, a gente vai se aprofundando, e vai se aprofundando. E quanto mais a gente quer saber, mais quer saber, né? Isso é importante. Agora, o Evangelho, onde Gandhi, um hindu, ele chegou a dizer que se todos os escritos, todos os livros, toda a sabedoria do ser humano se perdesse, mas sobrasse só as bem-aventuranças, o homem se salvaria. Vejam só. Que beleza. Por quê? Porque lá nas bem-aventuranças é que estão o roteiro da nossa felicidade. E por que não tomar mão do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, e estudá-las, as bem-aventuranças, mas bem devagarinho, pegar só uma e estudar, ler. Existem livros que explicam, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo explica direitinho o que é a bem-aventurança, como que nós nos devemos conduzir para isso. Então, na verdade, onde está a cura do Espírito? Está no Evangelho. E não há meio, não há outro meio de conseguirmos melhorarmos de vida, não é? Dizem que alguém que dorme debaixo da ponte, que não tem a refeição do dia seguinte, como nós temos, com certeza nós temos. A refeição do dia seguinte está lá em casa, mas ele não tem. Uma vez, essa pessoa que dormia debaixo da ponte, e ele tinha um carrinho daqueles de retirar papelão e ferro velho. Ele ia passando no meio da cidade e alguém estava conversando, era uma entrevista, alguma coisa assim, falando sobre a felicidade. E ela falou, nossa, muita gente é feliz, mas muita gente não é feliz. Por exemplo, aquele senhor que está passando com aquele carrinho, com certeza aquele senhor não é feliz. E chegou até perto dele. Pediu licença, bom dia, senhor. Eu gostaria de saber se o senhor é feliz ou não é feliz. Olha só a resposta dele. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Por quê? Porque Deus existe e Ele está no meu coração. Eu vivo simplesmente retirando detritos, coisas que não servem para a sociedade mais e que estão estorvando. Então eu retiro para levar para um lugar destinado à reciclagem. Então eu estou fazendo um bem para a cidade. Eu tenho força e vigor para carregar muito peso. Tenho saúde para carregar este carrinho, seja quando for. Bem cedo até a noite. E eu tenho a felicidade de conversar com uma pessoa tão agradável como a senhora, com um sorriso tão bonito. Vejam só a resposta de uma pessoa em que alguém podia dizer, não, ele é muito infeliz. Ou seja, como Francisco de Assis dizia, para se ser feliz não precisa de nada. Não é? Não precisa-se de nada, precisa-se do quê? De boa vontade, de ter Deus no coração, de fazer a sua parte. Então é esta mensagem. Será que pode? Tá. A mensagem é esta. Eu não sei se eu consegui transmitir, ou eu enrolei demais, mas a mensagem sempre está no Evangelho. A resposta está no Evangelho. Então nós precisamos, se não estamos fazendo ainda, além de ler os livros que são muito bons, livros que constituem acréscimo em nossa alma, em nosso aprendizado, né? Não precisa ser livro só espírita, mas tem muito livro bom mesmo.
nós temos que ler o Evangelho, temos que pesquisar, temos que estudar, nos aprofundarmos e perguntarmos para nós mesmos: o que é que eu estou fazendo aqui? Aquele senhorzinho sabia o que ele estava fazendo, do carrinho, ele sabia com certeza, e ele era feliz, né? Então nós precisamos saber o que estamos fazendo aqui. Para quê? Para sabermos nos conduzir, para sabermos as palavras e os pensamentos e as atitudes que tomar, para fazer menos mal aos outros. E vocês sabem que a lei de causa e efeito, tudo volta, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é isso. A resposta está no Evangelho. No Evangelho. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês para comigo e espero ter atingido o objetivo. Que Deus os abençoe.